Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema um tanto polêmico, né, que move aí paixões e assusta o mundo de alguma forma, principalmente o mundo atual, onde dois lados da política e de ideologias acaba dominando a mente das pessoas, criando muito medo, muita tensão, muita expectativa, né? Então a gente vai falar hoje sobre qual é o significado de sair do sistema. Bom, eu vou dar logo de cara para vocês aqui uma dica, que se você quer sair do sistema, a principal coisa que você tem que fazer é nunca entrar. E vai ser muito difícil, porque quando você entra, você não sabe falar, você não sabe escrever, você não consegue sequer andar. Ou seja, alguém coloca você dentro do sistema por meio de documentação, de registro e tudo mais, né? E aí, logicamente, você vai ficando adulto, vai se envolvendo ali na sua sociedade, vai crescendo, vai tendo a educação dos seus pais, vai tendo muita influência da mídia, né? Seja por meio de desenho animado, por meio de filme, por meio de programas aí, principalmente como a gente vê hoje em dia aí, Felipe Neto, Lucas Neto, que tem uma tendência muito voltada aí para a esquerda, acabam sendo influenciadores, né? Até porque as crianças vão acabar não assistindo somente o conteúdo infantil, mas vão consequentemente receber e ter acesso a isso. Logicamente, hoje em dia está muito mais fácil de uma mente ser dominada, porque as crianças todas aí, ao invés de brincarem na rua, de ter aí o seu acesso a brinquedos mais funcionais, né, ter uma vida mais voltada para o normal, ela acaba muito voltada para a questão da tecnologia, né, ficando muito já logo cedo bitolada aí em televisão, em celular, em iPads, em jogos e etc, né? E quando eu falo tudo isso é relacionado mais à idade, né? É tudo muito prematuro, como isso acontece na vida das crianças aí, na vida dos adolescentes principalmente, né? Quando você é adolescente, você começa a ter mais acessos a mais coisas que você não deveria ter naquele momento e se tornando aí praticamente um analfabeto funcional desde a infância, né? Até porque hoje em dia a gente tem aí Alexa, Google e etc, que as crianças, em vez de estudarem, ficam fazendo perguntas para a Alexa, para o Google e etc, e recebendo as respostas na hora de fazer a sua lição de casa. Então você que é pai, você que é mãe aí, fique de olho. Mas aí que entra, né, quando você vai se evoluindo, crescendo, você começa a ter um contato social muito maior aí com outros setores da sociedade, na sua escola, principalmente na adolescência, onde você começa a querer ter uma opinião própria, por mais que você não tenha conhecimento, experiência ou qualquer coisa do tipo para ter o discernimento do que é certo, o que é errado, até porque nas escolas a gente tem aí, principalmente na área de humanas, na parte de história, muito tendenciosa aí para a esquerda. A história do Brasil é praticamente esquecida e contada a parte do Império como se ela fosse a parte negativa, quando na verdade o Império foi muito melhor do que o que a gente tem hoje em dia, mas basta você ter conhecimento. Existe aí uma tendência a denegrir a imagem do imperador, do rei do Brasil da época, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II, porque a gente não tem um contexto muito bem fechado em volta disso e ao longo da história foi se destruindo, né? Foi destruindo não só a cultura, mas também a arquitetura e tudo isso, ou seja, o Brasil acabou sendo destruído pela tendência ideológica, né? E a ideologia aí mais voltada para o socialismo, né, para o comunismo e outros ismos que todos dependem e surgem aí a partir do socialismo, eles acabaram ali destruindo a nossa história e formando uma história nova, né? Eles criaram uma nova história, a qual eles relatam como que era, como que as coisas funcionavam, e os professores aí, com as estratégias de Gramsci, já colocado na esquerda, que muitos seguem e sequer sabem que estão seguindo, acabou ali mudando, sendo introduzida a revolução cultural, né? Por meio da mídia, por meio do jornalismo, da informação, da televisão, do rádio, etc. Muitas emissoras, muitas entidades ligadas a eles, a isso e ao ensino público principalmente, são dominados pela mentalidade marxista, né, gramsciana e etc. E aí, com todo esse desenvolvimento, você vai crescendo no meio de tudo isso. Esse podcast é justamente para mostrar quais os caminhos que você passa, né? Às vezes você é introduzido dentro de uma religião muito porcamente, né? Essa religião é contada para você de uma forma incorreta, né? Até como a forma que às vezes você é introduzido em qualquer religião, principalmente nos países subdesenvolvidos, você é praticamente forçado pela sua família, o que já faz você não querer participar daquilo, não gostar daquilo, até porque você é introduzido muito jovem, muitas crianças estão querendo brincar, jogar bola, correr, aí tem que ir para a igreja,
né, tem que ouvir ali um culto, tem que participar de uma missa ou de alguma coisa, acaba meio que já destruindo automaticamente, né? Não existe uma vontade própria. São poucos os que vão se relacionar e conseguir entender todo aquele conteúdo, toda aquela história, né? A gente acaba aprendendo a história bíblica como se aquilo fosse algo fictício, quando na verdade se trata de um livro de história, um livro de história formado por vários livros que infelizmente existem alguns fatos que são ficção, mas a grande maioria dos fatos foram relatados ao longo de centenas de anos por diferentes pessoas com comprovação, né? Por isso existem os apócrifos, né? São as partes do testamento que não entraram ali porque elas não conseguiram ter uma comprovação por uma maioria. E aí a gente acabou... E fora a questão da tradução, né? Ao longo dos anos, ao longo das décadas, e além da tradução errada que aconteceu ali do hebraico, do aramaico, passando para grego, romano, inglês, português, etc. Isso tudo acabou também levando um pouquinho da interpretação de cada um em cada momento histórico. A gente tem que entender como tudo isso funciona e como tudo isso vai influenciar a gente não só politicamente, né, ideologicamente, mas também vai fazer a gente negar ali a religião, até porque pelo menos para os marxistas, quando você não tem uma religião, você não tem uma força, né, metafísica superior, você acaba dependendo muito de seres humanos e que você passa a acreditar que a raça humana, se tiver determinada situação, ela vai agir toda igual. E não, existem seres humanos bons, seres humanos ruins, em ambientes bons e em ambientes ruins, né? De todos os lados, é tudo misturado, não existe ali uma coisa, se a gente fizer isso, vai ter esse resultado 100% das vezes. Não vai, porque as pessoas, cada uma vem com a sua índole, com a sua genética e tudo mais, e com toda essa bagagem que eu vou falando aqui, que vai sendo influenciada pelo seu grupo, pelas pessoas e pelos grupos que as pessoas, principalmente adolescentes, tentam se enquadrar, né, e às vezes acabam negando seus pais. Por isso existem vários vídeos aí onde mostram a relação dos pais, onde os filhos vão crescendo e vão deteriorando o relacionamento com a família, e aí depois, quando eles perdem os pais, eles percebem o que aconteceu, quem estava errado, onde eles erraram e o que eles deveriam ter feito, e aí já é tarde demais. E tudo isso faz parte do sistema, né? Mas o sistema em si, ele vem com a forma principal de controle, né? Existem muitas formas de controle. Infelizmente, a galera que tem uma mentalidade mais voltada para a questão socialista, comunista, tanto de medo ou tanto de intenção de fazer essa mentalidade ser introduzida, eles acabam interpretando a economia como sempre algo ruim, né? Você ter cartão de crédito é ruim, você ter dinheiro é ruim, afaste-se disso e tudo mais. Quando na verdade não é isso, é a forma de controle, que hoje em dia, principalmente aqui com internet, com toda essa tecnologia, a gente está muito mais aberto a ser controlado, né? Quem não leu o livro aí em 1984, né? Então a gente tem que prestar atenção em todos esses fatores. E eu vejo aí muita gente falando, vendendo até curso de como sair no sistema, mostrando como que faz para sair do sistema, sendo que essas pessoas muitas vezes são jovens adolescentes ou pessoas muito jovens, ou pessoas que ainda não têm uma maturidade suficiente, embora às vezes tenha muito conhecimento ou nem tenha conhecimento, tem muita informação. Porque às vezes você tem um monte de informação e conseguir passar essa informação é uma coisa, você saber interpretar as informações que você tem, o conteúdo e toda a realidade que te envolve, todo o meio que te envolve é muito diferente. A realidade é, para você sair do sistema, você tem que não entrar nele. Uma vez que você entrou, dificilmente você vai sair, porque ao longo da sua vida você vai entrando muito mais. Mas não quer dizer que você não possa se afastar e se desligar dele em alguns momentos. Mas em outros momentos você vai acabar sendo trazido de volta para esse sistema por uma questão ou por outra, seja por você, ou seja pelos seus familiares, ou seja pelos seus filhos, ou seja por uma situação de emergência, ou seja por doença, né? Não existe você sair 100%, nenhum ser humano é 100% independente do sistema, até porque a gente não é capaz de fazer tudo o possível para nossa sobrevivência sozinho, principalmente as pessoas que vendem isso, né? Tem gente vendendo aí um monte de situação, um monte de coisas para você se aperfeiçoar, mas você se aperfeiçoa assistindo o curso dessas pessoas, onde elas ensinam nada além de contar o que pode acontecer, mas não como você vai resolver esse problema e como você vai realmente sair dele. E aí as pessoas acabam se enganando, né, e achando que estão saindo do sistema fazendo uma determinada ação, quando na verdade elas estão dentro do sistema, né, criam até níveis, né, 1, 2, 3, 4, 5, você estava no nível 5, você estava no nível 3, quando na verdade essas pessoas que às vezes acham que estão no nível 3 ainda estão no nível 5. E eu vou citar no próximo podcast,
né? Como que você vai fazer para você identificar onde estão essas falhas nessa saída do sistema. Aí o intuito desse vídeo não é refutar ninguém, mas sim mostrar as falhas, tanto para as pessoas que assistem esses vídeos, tanto para as pessoas que fazem esse tipo de vídeo, que elas também não conseguiram entender a sua própria realidade, talvez porque absorva muita informação e solte muita informação com muita pressa, não tem o tempo de assimilar tudo aquilo, entender, filtrar e conseguir achar as brechas que existem ali, as falhas que existem dentro desse negócio. A questão é, você não vai conseguir sair do sistema no período da sua vida. A sua vida é muito curta, a vida do ser humano ela é muito curta para você que entrou no sistema sair do sistema, a não ser que você já seja criado de uma forma em que você foi praticamente não introduzido ao sistema, né, ao sistema educacional e tudo mais. Tem muita gente que está presa ao sistema educacional, ela precisa do sistema educacional para se provar, para ter autoridade, né, seja por meio de diplomas, por meio de várias outras coisas, quando na verdade os grandes filósofos do mundo, os grandes autores do mundo, eles praticamente não tiveram escola. Não quer dizer que você tenha que ser um semi-analfabeto para você ser um sábio, mas você tem que ser uma pessoa que consiga entender a sua realidade, saiba tudo o possível dentro da questão acadêmica e conhecer os dois lados. A questão é que muita gente acha que sabe mais do que sabe, como também muitas vezes as pessoas ficam perdidas na sua própria imaginação, porque é tanta informação que faz ela imaginar um determinado cenário, né? Sejam cenários de guerra, Terceira Guerra Mundial, Quarta Guerra Mundial, guerra química, guerra biológica, e faz toda essa mistura na mente e acaba se perdendo dentro disso. E logicamente, quando você joga milhões de hipóteses no ar, algumas delas é capaz de acontecer, mas nenhuma foi 100% certeira. É lógico, se você jogar na Mega Sena 100 vezes, a chance de você acertar é maior. E as pessoas fazem isso com as ideias que elas têm de imaginário, né? Elas criam o seu próprio imaginário, que também às vezes vem do imaginário popular, que é criado por meio literário, por meio de filmes, por meio de vídeos, por meio de notícias, né, as quais não foram interpretadas corretamente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa é, você não vai conseguir sair do sistema. Esses níveis de saída do sistema são uma farsa. Você fica muito mais preso, porque muitas vezes você acha que você está saindo do sistema, mas você vai estar mais vulnerável a ele. A ideia é, você tem que conseguir utilizar o sistema ao seu favor para ir se distanciando dele ao longo da sua vida e utilizando ele da melhor forma possível para que você não seja tão dependente. Por isso é você necessário ter uma independência financeira, ter uma independência tecnológica também. Quando eu falo de dependência tecnológica, é não ser dependente de aparelhos tecnológicos demais que abrem aí as suas informações. Mas é mais ou menos isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre os pontos chaves que fazem você ou não estar dentro do sistema, analisando aí alguns vídeos que falam sobre essa questão de saída do sistema, de pessoas que estão tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em diferentes situações, e como cada um interpreta e qual seria a situação real de cada uma dessas pessoas, e talvez a sua, talvez isso abra sua mente para você se autoconhecer. Ou seja, é preciso você conhecer a sua realidade, entender a sua realidade, conhecer a si próprio, para que você consiga assimilar tudo o que está acontecendo e como você vai escapar disso sem fazer disso um drama na sua vida, sem fazer disso um caos, onde você vai viver com medo, vai viver ali tentando e às vezes vai se perder dentro disso tudo e principalmente ficar vítima de golpes aí, de cursos e etc. E gastar o seu dinheiro, que já é pouco muitas vezes. Beleza? Então, se você achou interessante essa informação, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Veja o próximo vídeo, que ele é muito importante. Veja o próximo podcast, vai ser uma sequência desse aqui. E a gente se vê no próximo. Beleza? Um abraço, valeu e até mais.